Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Quinta-feira, dia 5. Quinta-feira, dia 5 de junho, para a Copa do Mundo. Na próxima quinta-feira, em uma semana, estaremos todos de verde e amarelo, alguns de azul. Por falar em azul, os colorados estão nervosos hoje, porque a FIFA adesivou o Beira-Rio de azul por dentro. Só eles entenderam essa questão e não existe problema nenhum, poderia ser qualquer outra cor. Os gremistas para os gremistas não faria a menor diferença. Eu estou começando o Café Missioneiro, que conta hoje com a participação das advogadas Luciana Meirelles Correia, Cleonice Correia e da professora e empresária Jaque Pires. É aquele programa que elas dominam o papo por aqui. A sugestão do grupo, se criou até um grupo de estudos sobre isso. Eu noto que sobre os temas se conversa um pouquinho, mas também tem um tricô muito grande nesse grupo que as meninas criaram. Paternidade socioafetiva e, junto com isso, vamos falar sobre a nova família brasileira. Muito boa tarde, garotas, sejam bem-vindas novamente ao programa. E eu começo perguntando para Jaque. Eu vou escolher a Jaque hoje. Esses dias frios, assim, eles, claro que a gente pode ir ao bar, né? Mas é muito bom estar com a família. Vamos começar conversando assim, Jaque. Bom, agora tu me colocou numa saia justa, né, Fábio? Com certeza, qualquer um de nós gosta muito nesse nosso inverno, que é castigante, fica em casa com a família. Mas eu diria que o Água Santa tem um ambiente assim bem aconchegante. Nós temos uns aquecedores a gás bem legais, que inclusive até eu proponho que o pessoal, faço esse convite aqui, aproveito esse momento para convidar o pessoal para assistir os jogos da Copa, os jogos do Brasil, num ambiente aconchegante, lá dentro, sem custo de entrada, não tem custo de entrada, temos várias promoções, bolão com sorteio de brindes, esses brindes têm camisetas, tem brindes da Heineken, tem comanda para o próximo jogo, alguma coisa em consumação para o próximo jogo. E aqui então, no estúdio conosco eu acho que está aconchegante da mesma forma, e nós temos também um cafezinho lá, não é o café missioneiro tarde, do Fábio. Mas o nosso café aqui é só aquela xícara. Temos o café e o chocolate quente durante a tarde e que se estende à noite também, para quem prefere. E eu já quero dar o recado, está conosco aqui, o pessoal que ouve a Novos Horizontes à noite, aí é o apresentador do Ligue Se Ligue agora, o Matheus Rasta, que está também, estará na sexta-feira lá no Água Santa. Com certeza, nosso querido amigo Matheus Rasta, sempre muito bem-vindo no Água Santa, agora fazendo parte do quadro aqui. Matheus é amigo antigo da casa, amigo da minha filha, amigo do Igor, um grande amigo nosso e que é um grande músico também, a gente faz questão de recebê-lo sempre lá, né, Matheus? Muito bem, então eu só comecei dessa forma porque eu acho que vejo... foi só para... começamos de uma forma tranquila. Começar de uma forma mais tranquila, pois, esse assunto polêmico. A Luciana, quase que uma pesquisadora, assim, nos traz esse assunto, ele é deveras interessante, a questão da paternidade socioafetiva, que demonstra uma evolução da sociedade brasileira no sentido conceitual, né? Mas a gente nota, através de uma pesquisa, que muitas pessoas já imediatamente começaram a escrever artigos sobre possíveis danos à sociedade e a partir do momento que se aprova uma lei de paternidade socioafetiva, como ocorreu, foi o ano passado a aprovação dessa lei. O que tu pensa sobre isso? Assim, de gente que, ao invés de pensar para frente, já imediatamente resolve buscar meandros jurídicos, enfim, conceitos, para falar mal disso. Bom,
boa tarde, ouvintes da Rádio Novos Horizontes e agora telespectadores, né, para quem quiser acompanhar. Essa questão da paternidade socioafetiva caminha, né, para a evolução da sociedade, assim como caminham as novas famílias, os novos perfis de famílias, né? E a paternidade socioafetiva, o que é? E para quem não conhece esse termo jurídico, nada mais é de uma relação de pai e filho que se sustenta apenas na base do amor, né, da afetividade, porque a paternidade, né, geralmente ela se sustenta em cima da biologia, ou seja, fulano é pai de Beltrano porque geneticamente ele é o pai do Beltrano, né? Mas existe esse novo perfil em que, por exemplo, as pessoas passam a viver juntos e vem uma filha daquele, ou um filho daquele casamento anterior, ou de uma união anterior daquela mulher, né? E esse novo companheiro ou esse marido passa a tratar aquela criança como seu filho, contribui para a sua educação, né? Dá valores, carinho. Então, isso seria a paternidade socioafetiva, né? É aquela paternidade que é fundada na afetividade, né? Assim como as uniões homoafetivas são fundadas exclusivamente na questão da homoafetividade. Então, o direito teve que evoluir porque essas situações se tornaram fatos, né? E o direito é construído, a legislação é feita com base em fatos. Então, a sociedade vai mudando e o direito precisa se adequar e mudar também, né? Então, a questão da paternidade socioafetiva é uma questão muito importante e, às vezes, até mesmo assusta, né? Porque existe essa questão do vínculo, mas existem todo um outro envolvimento, que é a questão patrimonial envolvida, né? Então, assim, tem muitas situações em que, por exemplo, existe um vínculo socioafetivo, aquele pai trata aquela criança como seu filho, e no futuro vem uma separação. E aí o que acontece? Ele vai ter que pagar a pensão para aquele que é o filho socioafetivo, mas que é pai biológico de outra pessoa, e aí esse pai biológico não vai ter que pagar a pensão, né? E aí, no caso de uma herança, o pai socioafetivo falece, e aí ele não colocou o sobrenome dele, até porque o filho já tinha um sobrenome do pai biológico, ele vai ter direito à herança. Como é que ficam essas situações, né? Então, muito embora criada a relação no campo da afetividade, ela acaba tendo desdobramentos financeiros, né? E às vezes as pessoas não desconhecem esses fatos ou não sabem muito bem lidar. Ah, mas eu gosto tanto da fulana, mas daí, e gosto do filho dela, mas também não quero, se um dia me separar, ter que pagar pensão pro filho dela, porque o pai é outro, né? Então, existe essa situação e existem curiosidades muito importantes. Por exemplo, de que forma isso está sendo julgado, situações como essa? Na verdade, assim, ó, quando há realmente um vínculo em que se forma... a paternidade socioafetiva, ela é verificada no caso concreto, né? Tem que ser produzida uma prova de que aquela criança é tratada por aquele pai como seu filho, né? Não há discriminação. Prova, desculpa, mas... Como provar Essa prova vai se dar em cima de relações e de testemunhas, né? Tipo, o pai vai na escola na reunião do filho, o pai leva o filho nas festinhas, o pai vai nas festinhas da escola com a criança, né? Ou seja, quem é o pai? Seria através de testemunhos, então. Exato, de testemunhos, testemunhos, né? de pessoas que convivem, que fazem parte do dia a dia dessa criança. Exatamente, né? Que vai se confirmar isso. E existe uma outra questão que também é da paternidade socioafetiva, que é aquela situação em que o pai socioafetivo, ele registra a criança com o seu sobrenome, muito embora ela seja filha biológica de outro homem, né? Então, o que acontece? Aí é o inverso. E se numa separação, por exemplo, e que envolve inúmeras questões, né? Ele vai continuar sendo o pai dessa criança ou não? Né? Então, isso é outra situação. E como se procede? Ou a criança, ela tem o direito dela de saber quem é o pai biológico, né? É imprescritível e irrenunciável, ou seja, ela pode estar com 70 anos e ter o sobrenome de um pai e ficar sabendo que, na verdade, o pai biológico é outro, ainda assim ela tem o direito de ir buscar
e ter o reconhecimento da paternidade do pai biológico, porque ela tem o direito de saber das suas raízes. Então, isso é pacífico, né? A discussão muito se dá, geralmente, sobre questões patrimoniais, né? Então, assim, claro que aquele pai que reconhece, que coloca seu sobrenome naquele filho, que ele sabe que é de outra pessoa, isso está resolvido, né? As questões mais complexas se dão quando, por exemplo, ele dá o seu sobrenome achando que o filho é seu e no futuro ele descobre que era filho de outra pessoa, né? Aí o que acontece com esse pai? Aí, se ele quiser, ele pode cancelar o registro em que ele colocou seu sobrenome, claro que através de uma ação judicial, em que ele tem que provar que ele foi enganado, né? Que ele registrou aquela pessoa porque achou que era seu filho biológico, né? E aí, efetivamente, o tribunal determina o cancelamento do registro. Qual é a importância de tudo isso, na verdade, né? Porque isso, às vezes, provoca a quebra da afetividade, né? Com certeza. Porque, de repente, ele tem todo aquele carinho e até continua tendo, mas o fato dele ter sido enganado, e não pela criança, mas pela mãe da criança, né? Quebra essa relação, toda aquela constituição. Foi construído, na afetividade. Exatamente. Eu não sei se eu posso interferir um Sem pouquinho, dúvida. Fábio. Eu não sei se tu já explicou, Lu, mas eu queria entender um pouquinho melhor nessa questão do patrimônio. O que a lei prevê em relação à herança, se ele não é, se o pai, esse filho não foi registrado em nome desse pai, desse segundo companheiro, sei lá, seja como for, como é que fica essa questão? A lei prevê essa parte legal, se ele tem direito a alguma coisa? Não. Existe, assim, como nos relacionamentos, assim, entre casais, que depois de um certo tempo já se constitui? Não, como é que funciona, assim, nessa parte? A paternidade socioafetiva nessa ao questão patrimônio da herança, e há também uma regulação jurídica, uma legislação sobre isso. Não, assim, não há. O que há, efetivamente, é assim, ó, numa questão em que a pessoa não coloca seu sobrenome, mas tem aquela pessoa como filho, cria como filho, né? Numa eventual separação, o que acontece? Aquela criança poderá obter um pensionamento alimentício justamente fundado na afetividade, naquela relação de pai. Se ele vier a faltar, né, a questão da herança não se fundamenta sobre esse mesmo prisma só da afetividade, porque o direito civil ele estabelece quem são os herdeiros, né? Quem são os herdeiros necessários, quem são os legatários, que é aquele que são objetos de algum testamento, que ganham um legado. Os necessários são os filhos em relação aos pais que falecem. Então, isso é muito estabelecido, é muito claro. Então, a questão do pensionamento, ela é julgada com base efetivamente na afetividade. Mas a questão da herança, como envolve, não raras vezes, outros filhos, segue-se rigorosamente a norma estabelecida, né? Então, aí existe muita discussão, mas ele criou como filho. Bom, se ele criou como filho e ele queria que tivesse direito à herança, ele deveria ter deixado um testamento, ele deveria ter adotado, né? Porque pode haver adoção de maiores de 18 anos por escritura pública, ou seja, poderia ter tomado providência. Então, se ele não fez, é porque com relação à herança, ele queria que efetivamente ficasse para os filhos biológicos, né? Então, isso é bem claro. O que acontece? Não é que não se pode buscar ou tentar buscar isso, né? Porque quem decide efetivamente é o juiz, né? Mas todas as decisões já se fundamentam nesse sentido, de que você não pode quebrar o direito à herança. Da mesma forma que também existe um posicionamento contrário. Por exemplo, se privilegiar efetivamente a afetividade em detrimento do patrimônio. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu registro um filho, né? Sabendo que não é meu ou não sabendo que não é meu, né? E isso vem à tona posteriormente, né? E esse filho fica sabendo que ele não é meu filho biológico e quer saber quem é o seu pai, né? Ele tem esse direito, né? A criança sempre vai ter esse direito. E ela tem o direito de buscar cancelar o registro daquele pai que lhe deu o sobrenome,
né? Só que daí, o que entendem os tribunais? Que, na verdade, se esse pai criou aquela pessoa como seu filho, ele não pode ser prejudicado com o cancelamento do registro, porque ele deu seu sobrenome, também tem que ser preservado isso, né? E também tem aquela outra coisa que que não é incomum, da pessoa que fica sabendo que é filho biológico de outro e esse outro tem mais patrimônio do que seu pai afetivo. E o que ela busca? O reconhecimento da paternidade para receber pensão e ter no futuro o direito da herança, mas não quer cancelar o registro do pai afetivo, né? E aí isso fica a nítida certeza de que a pessoa está investindo na paternidade biológica não pela relação afetiva com o pai, mas pelo dinheiro. Uma das questões, assim, por exemplo, existe a possibilidade da desconstituição da paternidade socioafetiva? Só nessas situações em que eu disse. Sim. De que o pai busca o cancelamento do registro, né? Assim, juridicamente, Tá, né? isso. Como se desconstrói uma paternidade socioafetiva em que o pai deu o seu sobrenome ao filho, né? Juridicamente, só se este pai provar vício do consentimento, ou seja, que ele foi enganado, que ele deu o seu sobrenome. Mas, por exemplo, Através da ação competente. a partir dessa tua colocação, digamos que uma relação, um pai assume a paternidade socioafetiva da filha da mulher atual dele. Eles se separam e o distanciamento, que é natural a partir de uma separação, as pessoas deixam de conviver. E se cria uma situação também, enfim, de distanciamento e de desamor e de cada vez se ver menos. Juridicamente, ele ainda permanece como pai socioafetivo? Não, juridicamente não. Se quebrar o laço da afetividade, né? Mas eu estou dizendo assim, ó, com relação a isso, era um pai socioafetivo que não registrou como seu filho. Era que só se criou a relação. Ah, entendi. Né? E vamos supor que eles se separem, mas ele, por ser o pai socioafetivo, paga pensão, ou porque ele quer, ou porque juridicamente um juiz determinou que ele assim o faça por causa desse vínculo, né? Quer dizer que se efetivamente esse vínculo romper, essa situação de pensionamento poderá vir a ser alterada. Mas como? Por outra decisão judicial em que o juiz reconheça que isso se alterou, né? Então, o que tu tens que considerar? A afetividade, tudo bem, né? Para fins jurídicos, as relações entre as pessoas, não há influência do judiciário de forma alguma. Quando é que o judiciário é chamado a intervir? Quando essas relações saem do campo afetivo para o campo econômico. Quando essas situações saem do campo afetivo para a questão do direito à personalidade, que é o direito da pessoa saber quem efetivamente é o pai biológico dela, né? E o que vem em decorrência disso, que são as questões patrimoniais, né? Então, eu até uma vez já recebi uma consulta de um senhor em que realmente aconteceu isso. Ele reconheceu a paternidade, sabendo que a criança não era filho dele, né? Ficou casado anos e anos com a mãe, né? A menina cresceu, foi embora, né? Casou-se, a mãe faleceu, ele fez a partilha, deu o que ela tinha direito da parte da mãe, com quem ele e ela construíram algumas coisinhas, né? E aí, depois do falecimento da mãe, se rompeu a relação. Ela parou de atender ele no telefone, nunca mais veio, foi morar longe, não ensinou os filhos a chamar ele de vô. Se rompeu isso, né? E ele me procurou e disse assim, eu não quero que ela tenha... Quando eu morrer, eu não quero que ela divida com meus outros filhos o que me sobrou, que era que ela tinha direito por causa da mãe, eu já dei. Eu quero cancelar isso, né? Eu quero tirar ela do meu registro. Eu não quero... Eu disse, não, isso não é mais possível também. Se rompeu o laço afetivo, se rompeu, né? Mas o senhor sabia desde o início que ela não era sua filha, ou seja, o senhor não foi enganado pela mãe dela para dar seu sobrenome. Então, agora não há como cancelar. Não é pelo fato, é a mesma coisa. E se fosse seu filho mesmo, e tu não convive mais com o seu filho, tu vai cancelar, vai querer cancelar teu sobrenome?
porque tu não tem mais, e mesmo nas questões biológicas, né, os pais, eles às vezes rompem por uma ou outra razão, e isso não lhes dá o direito de tirar seu sobrenome do filho. Então, mas judicialmente é discutível também se ela teria direito ou não. Não, judicialmente, ela teria o direito porque ela foi reconhecida por ele no registro de nascimento, ela é filha dele, né? Então, não houve... Quando é que o julgador, quando é que os tribunais aceitam que se rompa o registro de nascimento, que se cancele aquele registro? Só quando há, de uma parte ou de outra, a alegação de que houve erro, vício. Ou seja, a pessoa foi induzida a acreditar que aquele filho era seu, né? E o inverso também, que é quando é que o filho pode romper esse registro, né? Muitas vezes os filhos entram buscando o cancelamento do registro e o tribunal não dá, porque fica provado que aquela pessoa tratou ele como filho a vida inteira, né? Ele tem sentimento de filho, lhe devota afeto ainda, e o tribunal, ao inverso, não determina o cancelamento do registro apenas porque a pessoa quer saber quem é seu pai biológico e quer ter ele no registro. É por isso, Luciana e Jaque, Fábio, eu acho que isso aí tem que ser visto com muita responsabilidade. Não é só porque é uma coisa nova na sociedade que tenha que ser tratado como bonitinho, como interessante, como... tem que ter muita responsabilidade, porque depois que está feito, está feito. O ônus e o bônus da... tem que assumir. O que impressiona é o caráter de complexidade desse verdadeiro universo que tu apresenta de situações. A gente vai a um breve intervalo e em seguida a gente continua com Luciana Meirelles Correia, Cleonice Correia e Jaque Pires aqui no Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Comigo, Luciana Meirelles, Cleo Correia e Jaque Pires. O primeiro bloco foi dominado pela paternidade socioafetiva, mas a gente vai incluir mais um elemento na sugestão da Luciana, que é a situação que se cria a partir do momento que determinado casal resolve adotar uma criança. Este seria o grande exemplo dessa paternidade? Exatamente. A paternidade socioafetiva, né, justamente fundada nas relações de afeto e de amor, tem na questão da adoção, né, o seu maior reflexo. Porque o que é a adoção, né? É a decisão de um casal, ou de duas mulheres, ou de dois homens, enfim. Alguém que se considera preparado, né, para estabelecer vínculos emocionais e afetivos com uma pessoa que lhe é totalmente estranha e tratá-lo como filho, né? E a questão da adoção, efetivamente, é que esse filho receberá necessariamente o sobrenome dos pais, né? Então, e aquele vínculo com a família anterior de sobrenomes e de parentalidade resta afastado. Mas a primeira decisão de alguém que quer adotar se funda justamente na sua vontade de ser pai e mãe, né? Que é exclusivamente uma decisão e um ato de amor, né? Então, nessa relação da paternidade socioafetiva, eu acho que a adoção é uma das grandes representações, né? Em que ali é tomada uma decisão simplesmente em razão do amor e do afeto, né? Eu citei na chegada aqui, eu tenho um exemplo de um casal que eu conheço, um casal de brasileiros que residem em Nova York e que conseguiram, e eu queria usar isso como exemplo no sentido de pessoas com muita vontade de terem um filho, não era possível, é um casal homossexual. Eles optaram por adotar dois meninos nascidos em Florianópolis e levaram esses meninos, que por sinal eram portadores do vírus da AIDS, e depois de muita luta com os melhores
médicos disponíveis em Nova York, os sistemas hoje disponíveis com a medicina, este quadro também foi controlado, eu diria, não revertido. Existem alguns casos até de reversão em crianças. Citando esse exemplo para vocês, o quão impressionante é de quem tem a determinação de oferecer carinho, afeto, amor para duas crianças, como esse é o caso que eu apresento, como essas pessoas conseguem realizar. Esse caso ele começou há uns 7, 8 anos atrás, e hoje os meninos são... é só observar as imagens deles, felizes lá, de tudo que foi construído nesse ambiente familiar que proporcionou essa vida nova a essas crianças, né? Ou seja, como é possível determinação e conhecimento para se realizar um caso como esses, né? Justamente essas questões, assim, especialmente da adoção, né? Eu acho que envolve muita determinação, muita vontade de ser pai, de ser mãe, né? Porque os processos são longos, né? Muito embora existe uma infinidade de crianças nos abrigos, até uns alunos nossos lá da URI na segunda-feira apresentaram um trabalho, uma pesquisa, né? Então, assim, ó, eu não me lembro exatamente os dados, mas em torno de 28 mil pessoas, querendo adotar. Só que existe muito mais crianças tanta nos dificuldade, abrigos. Lu? Por que isso? Por que Mas, tanto entrave na justiça? Por exemplo, olha esse caso que o Fábio está citando aí, que ele acabou de citar. Que loucura! O quanto foi importante na vida dessas crianças, esse casal, a sobrevivência deles, a vida deles. Eles estão vivos. Mas aí talvez eles estejam vivos graças a esse casal. Mas assim, ó, aí, não é tão simples. Não tem como facilitar. Eu sei que não é tão simples, lógico, mas não teria como... Não, mas não é tão simples o que eu quero dizer, já que assim, ó, não é tanto... Tem muitas crianças para serem adotadas, mas a maioria das pessoas que querem adotar, elas fazem determinadas exigências, né? Como a maioria. Isso, aí existem dados, eu não me lembro exatamente, mas... pensar exato. nesse desejo, né? Crianças brancas, né? Sem nenhum problema, recém-nascidos, né? Assim, ó, diz que ninguém adota com mais de 5 anos, então as crianças praticamente perto verdade. de zero o interesse em adotar, né? Não querem adotar crianças negras, não querem adotar crianças de outras nacionalidades, de outras raças, na verdade, né? Raças, né? Então, assim, isso é... Então, o grande número de crianças é porque, muito embora muitas pessoas querendo adotar, elas estabelecem requisitos. E aí, o número de crianças que preenche esses requisitos diminui bastante, né? Porque tem muito mais criança nos abrigos e disponíveis para adoção já com idade maior do que 5 anos. É porque, na verdade, essas pessoas estão pensando em satisfazer o seu desejo de paternidade, de maternidade, sem poder, né, biologicamente, de repente, passar por isso. E não pensando em ajudar uma criança, em contribuir para um mundo melhor. Realmente é para satisfazer o seu desejo pessoal. Mas assim, ó, eu acho que até em termos de paternidade, se você for pensar que a adoção, na verdade, ela não pode ser um favor mesmo. Né? Ela tem que ser um ato de amor. E se tu não se sente capaz de amar alguém que talvez que não se pareça contigo, que não tenha tua mesma cor de pele, verdade, é melhor que fique no abrigo. Porque se tu tirar do abrigo para levar para tua casa, para espancar, para botar a fazer serviço, para ter um empregado sem precisar pagar dentro de casa, certeza, né? Então, assim, ó, essa questão assim de como se estabelece os vínculos e as relações, né, de o que tu quer, e geralmente, quem que gosta, quem que não gosta, que digam, como é parecido contigo teu filho, né? Então, assim, é uma coisa, eu até entendo isso, né, como uma coisa natural,
né? Mas que poderia ser melhor, e a legislação, ela dificulta muito, né? E eu acho que deveria haver outros mecanismos para essas crianças que não podem ser adotadas ou que não representam tanto interesse em serem, não despertam tanto interesse na adoção, esses que já são maiores. Nós teríamos que pensar, o Estado teria que encontrar um mecanismo para que essas crianças se sintam acolhidas de alguma forma em alguma família. Existe o exemplo, aí a gente trouxe aqui o juiz Luiz Carlos Rosa, da família acolhedora, mas diríamos aqui, na nossa sugestão, a criação de outro processo, né, de um processo que fosse capaz de que essas crianças elas pudessem ter um outro tipo de contato com toda essa organização, com toda essa técnica que o Estado pode poderia organizar isso, né? Exatamente. Nós encaminhamos o final do programa, nós temos que terminar antes das 2 horas, isto é nossa obrigação. Eu agradeço muito a participação de vocês. O assunto, embora tenso, denso, eu diria, não tenso, denso, ele nos propõe uma reflexão acima de tudo. E num dia de chuva, sempre é boa uma reflexão. O meu boa tarde, a Vivian Ferraz assume a programação a partir de agora e o Sérgio Luiz Toneto também na NHTV. Boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.